Muito bom dia, eu vou pegar aqui a minha aguinha. Hoje o nosso 40º episódio da nossa maratona Uma Vida com Propósito. Quem diria? 40 dias, gente. 40 dias. Hoje o nosso dia 40. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar o pessoal chegar. Vamos encaminhar aqui essa live para o pessoal. E vamos iniciar o nosso episódio de hoje. Hoje nós vamos finalmente ver aqui. Bom dia, Mi, tudo bem? Eu não te respondi a sua última mensagem, mas eu vou te responder mais tarde, tá? Vamos em frente, gente. Dia 40. Quem diria, hein? Eu adoro beber água. Dá pra perceber, né? Olha, que aventura gostosa passar esses dias com vocês. Ontem, vamos revisar o de ontem enquanto o pessoal vai entrando. Dá pra me ouvir bem, né? O som tá bom? Bom dia, Mari, tudo bem? A Denise deve estar entrando daqui a pouquinho, eu vi que ela tá online. Bom, vamos lá. Ontem nós vimos equilibrando a sua vida. Bom dia, Dê, tudo bem? Acabei de falar de você. Falei, a Denise deve estar entrando. Revisar rapidamente de ontem. O tema de hoje é Vivendo com Propósitos. Ontem nós vimos equilibrando a sua vida. A origem bíblica de cada um dos 5 propósitos, os hábitos que precisamos desenvolver para nos mantermos no caminho certo, que são qual? Conversar com pessoas, ter esse grupo que a gente está montando aqui, que a gente já montou, na verdade, a gente já vai para um próximo nível, terminando essa sequência de lives. Fazer um autoexame espiritual periódico, anotar o seu progresso, as suas lições de vida, os seus desafios, transmitir o que sabe, compartilhar, e lembrar que tudo é para a glória de Deus e para o crescimento do reino. Até quero falar com vocês, porque hoje a gente vem mais com uma lista de coisas, de atividades para a gente fazer. Então eu vou pegar, vamos encerrar esse ciclo das 42 lives do domingo, depois de amanhã já. E eu vou pegar, vou fazer uma revisão do livro. Vou montar um arquivinho ou alguns arquivinhos para a gente fazer algumas tarefas semanais e mando para vocês no grupo, tá? Então, para a gente entender, para a gente revisar, eu mandei a foto da forma, né, das características da forma. Então, a gente pode pegar uma semana e fazer a atividade da forma. Aí eu pego, trago um pouquinho mais os conceitos, a gente vai tentando, vamos detalhando melhor o que é cada tópico, como que a gente pode trazer das nossas características pessoais. E aí, se for necessário, a gente pode marcar uma live, faz uma meditação para a gente vivenciar essa questão específica desse tópico, dessa atividade. E aí a gente vai avançando nisso, tá? Como se a gente fosse fazer realmente um aprofundamento do estudo. Então, ontem eu estava montando a live, eu pensei, é muita coisa. Hoje a gente vai ter mais uma atividade aqui. Então, a gente tem que começar a pegar agora, a gente finaliza o livro, vamos pegando essas atividades que ele vai passando e a gente vai fazendo aí, cada semana uma ou de tempos em tempos uma, a gente vai combinar juntas, tá? Porque eu também vou começar a fazer as lives do espiritismo, das leis morais e saúde mental, que são muito importantes e elas estão na minha pauta ainda esse ano. Mas a gente pode ver como é que vai. A gente faz em paralelo, dá pra fazer totalmente em paralelo. Porque são assuntos que se complementam, né? Vamos lá, hoje a gente vai ver vivendo com propósitos. Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. O restante é apenas existir. E é uma coisa muito delicada, né? Porque eu tava vendo um vídeo agora que era enfim, é um vídeo falando de uma mensagem do Bezerra de Menezes, né? E falava sobre o quanto a maioria das pessoas tem um chamado pra gente, a gente tem um chamado para viver essa vida nos valores cristãos, né? Mas a gente esquece. E ele fala lá no vídeo, ele fala assim, as pessoas elas falam de Cristo, elas dizem que elas aceitam Cristo na vida delas, mas na hora da prática, elas não fazem. Então, assim, não é por maldade, gente, sabe? A construção do mundo, ela não foi feita para isso, tá? Ela é um mundo realmente desafiador, em suma, e a nossa alma vem adormecida. Então, realmente já é uma vitória o nosso despertar, tá? Então, por isso que a gente tem que sempre orar. Lembra que a gente viu que tem que orar pela conversão de outras pessoas? Não é que a gente vai, pronto, agora eu tenho que orar pela conversão dos outros também. Não é isso.
todos nós fazemos parte da família de Deus e todos nós fazemos parte da obra de Deus. Então, o desejar esse despertar coletivo, esse engajamento coletivo é algo muito positivo e inclusive necessário, porque uma andorinha só não faz verão. Nós precisamos de muitas pessoas transformadas e despertas para a gente conseguir realmente transformar o mundo. Bom dia, Lê, tudo bem? Então vamos lá. Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. O restante é apenas existir. A maioria das pessoas luta com as 3 questões básicas da vida: identidade, quem sou eu? Importância, eu tenho algum valor? Qual é o significado que eu tenho para o mundo? E impacto, olha lá, qual é o meu lugar na vida? Então, quer dizer, quem sou eu comigo mesma. Eu tenho algum valor, acaba sendo o meu relacionamento próximo com as pessoas, percebe? No meu círculo próximo. E qual é o meu lugar na vida, qual é o meu impacto no mundo, vai para um sistema mais amplo. Percebe que tudo é relacionamento, tudo é comunicação, tudo é mentalidade que a gente se posiciona em relação à vida e consciência. Porque quando eu tenho uma consciência de curto prazo, mais ligada ao material, ao físico, eu tô aqui no próximo. Quando eu tenho uma consciência de vida eterna, eu tenho uma outra visão do meu desenvolvimento, do meu impacto, do meu valor na vida dos outros e do meu impacto no mundo. Percebe como essa visão da vida eterna muda completamente? As respostas a todas estas 3 perguntas são encontradas nos 5 propósitos que tem Deus para você e que a gente veio estudando aí nesses 40 dias. Depois de saber o que Deus quer que você faça, a bênção igualmente chegará. Quando você puser em prática o que aprendeu. Então, é isso que eu falei, a gente vai juntar, eu vou compilar as atividades que o livro propõe e a gente vai fazer juntas no nosso grupo, tá? Porque pra gente poder realmente avançar, desenvolver, e como a gente vem sentindo nas meditações, a gente realmente sentir isso, tá? Esse avanço. É fácil se desviar do que realmente importa e lentamente abandonar o caminho. Para evitar que isso aconteça, faça uma declaração de propósitos para a sua vida e examine-a regularmente, tá? Então, até a mim me perguntou outro dia, como é que eu faço para saber se eu tô no caminho? A gente vai caminhar juntas, a gente vai avançar aí em algumas atividades que o livro propõe, que eu vou revisar e vou trazer pra gente. E ele fala agora, hoje a gente vai falar sobre, ele propõe essa declaração de propósitos, que é como se a gente fosse escrever mesmo a nossa posição em relação a esses propósitos. Então, alguns tópicos. O que é uma declaração de propósitos para a vida? Ela resume os propósitos de Deus para a sua vida. Você afirma com as próprias palavras o seu compromisso com os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Não é uma lista de objetivos. Objetivos são temporários, os propósitos são eternos. A Mari, adorei saber que vamos continuar. Nós vamos continuar, a gente vai continuar especificamente com o estudo desse livro, tá? Porque eu senti muito, ele é muito bom, gente. Ele é muito bom. Vou pôr aqui, quem quiser comprar, já compra. Principalmente vocês que estão engajadas. Ale, você que não participou de todas as lives, mas se você estiver interessada, compra esse livro. Ele é muito legal, gente. Muito bacana. E lembrar que sempre assim, tudo na vida pode ter uma coisa ou outra que a gente não concorde. O que a gente faz, gente? A gente vai caminhando no que a gente concorda, a gente vai construindo e agregando, tá? Então, não vai ter uma pessoa que vai escrever o livro perfeito para mim, para você e para os outros. Mas assim, achei num contexto geral muito legal, tá? Mas em paralelo também vou fazer as lives do Espiritismo pra gente começar a estudar as leis morais, tá? E saúde mental, porque é muito importante. Eu quero fechar, a gente fecha esse ano, nós estamos aqui em meados de outubro, a gente fecha esse ano com esses dois trabalhos, que é esse estudo desse livro e as leis morais, e a gente já começa a pensar aí, vamos ver o que vai ser, e já vamos projetar alguma coisa para o ano que vem, porque eu já tenho ideias. Eu já tenho ideias. Então vamos em frente. Então a gente tem que resumir os propósitos. Lembra que a gente viu ontem? A gente fez uma revisão dos 5 propósitos e até vi para cada um que poderia ser um ponto de causa, uma causa, né? Um ponto de foco principal. Mas nós sabemos que temos que desenvolver todos juntos e vamos fazer isso juntas. A declaração aponta o rumo da sua vida. Na Bíblia diz: saiba onde você está indo e estará em terreno firme. Então, a direção, a gente tem a lanterna, a gente já tem o farol, né, gente? Nós já temos o farol, que é Jesus,
que é Deus, que é a visão de vida eterna. Mas é importante a gente ter uma direção, a gente ter um caminho, a gente ter tópicos aí a percorrer e ter valores e princípios que vão nortear as nossas escolhas e as nossas decisões ao longo dessa caminhada, tá? E isso, assim, é totalmente coach, viu, gente? Isso é totalmente coach. Eu gosto de falar porque as pessoas, muita gente subestima e a gente começa a ver que é super presente na nossa vida, só que com outras palavras. Colocar os seus propósitos no papel o auxiliará a pensar especificamente no caminho que sua vida deve seguir. Olha que legal! Inclusive, aquilo que a gente vem falando e esses vídeos que eu vejo aí, espiritualistas e tal, e espíritas e tudo, todos eles falam a mesma coisa. Cada vez mais a gente vai vivendo em pontos aí de inflexão, de divisores, de mais pessoas despertarem, etc, etc. Então, colocar os seus propósitos no papel auxiliará a pensar especificamente no caminho que sua vida deve seguir. O que você pretende fazer com o tempo, com a vida, com o dinheiro, como também o que você não irá fazer. Então, assim, é muito importante a gente ter a consciência de que agora a gente não vai largar tudo e vai viver só de luz, tá? Nem é essa a proposta do mundo pra gente. Muito pelo contrário. Nós temos muita obra, muito trabalho a realizar aí pro mundo, tá? Pra gente, pra nossa família, pra nossa comunidade e pro mundo. E aí, nem todo mundo vai ter uma missão ativa global, mas a gente sempre tem a mente, o coração e as orações colocadas nisso, tá? Então, o que acontece? Nós estamos vivendo um momento aí de reflexão, de revisão de prioridades. Cada vez mais nós vamos ser chamados a repensar o nosso estilo de vida e a nossa rotina. É claro que a gente não vai poder deixar de trabalhar, não vai, se pega trânsito para o trabalho, vai ter que pegar o trânsito, mas a gente tem que priorizar, tem que rever as nossas prioridades nos nossos momentos livres, tem que repensar como que a gente divide o nosso tempo, os nossos pensamentos, gente. Muito importante. Aquela história, se a gente consegue focar a nossa mente numa preocupação, a gente também consegue focar a nossa mente em ter momentos do dia da gente se elevar a Deus, se conectar com Deus e conversar com Deus. Me contem se vocês têm conversado mais com Deus depois dessa maratona. Eu tenho procurado praticar isso. Ter uma conversa mais aberta com Deus. Eu sempre fui meio assim de conversar, mas ultimamente eu tenho tido mais. Então é isso. Defina o que é sucesso para você. Ela não afirma o que você... Ela esclarece os seus valores. Ela não afirma o que é sucesso para o mundo, tá? Ela afirma o que é sucesso para você. Eu tava lendo aqui, como é que eu escrevi aqui? Ela define o que é sucesso para você e não para o que o mundo acredita ser importante, tá? Ela esclarece os seus valores. Esclarece também o papel que você irá desempenhar. Ou seja, você terá diferentes funções. Isso é muito importante que eu vou falar agora, prestem atenção. Você terá diferentes funções em diferentes etapas da vida, mas os seus propósitos são maiores que qualquer função que você possa ter. Por exemplo, eu vou contar o meu caso, tá? Eu voltei agora recentemente, faz alguns meses, a fazer trabalho voluntário. Aí eu fui lá, eu queria trabalhar com coach, eu já sabia onde eu ia. Então eu procurei uma instituição que é filiada ao Centro Espírita que eu estudei mais de 10 anos, trabalhei tudo, é uma instituição de caridade. Eles têm um centro num bairro pobre de São Paulo e eles fazem... Tem diversos tipos de aulas no final de semana, desde esportes, atividades físicas, até cursos profissionalizantes ligados ao Senai, como elétrica, tá? Mecânica, e até curso de suporte para auxiliar administrativo, empregabilidade, aula de inglês. Tem o caso de uma moça lá, gente, é muito legal. Ela entrou para fazer o curso de auxiliar administrativo, aí ela conseguiu uma vaga na Nestlé como jovem aprendiz. Lá dentro ela conseguiu, tá fazendo faculdade agora, conseguiu um estágio, olha que legal, conseguiu estágio, tá fazendo faculdade e agora ela tá fazendo inglês nesse centro, tá fazendo inglês de graça lá perto da casa dela, ou seja, com certeza essa moça vai crescer muito. Então, quando eu falo para vocês que tem muita gente precisando de ajuda, tem, e infelizmente é uma peneira, são milhares e milhões e são algumas poucas pessoas que vão realmente se
se sobressair em grandes talentos, e faz parte, e tá tudo bem. Mas todas as pessoas merecem evoluir, avançar, crescer na vida, gente. E assim, o governo não vai ajudar, não vai propiciar isso, entendeu? Até meio que são muitas pessoas engajadas. E eu tô falando num cenário ideal, tá, gente? Coletivamente falando, mais pessoas, mais obras, mais fundações, mais instituições, tá? Então, precisa haver uma sociedade organizada. Não vamos mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu país, o meu bairro, a minha casa, a mim mesmo. Então, esse é o processo. E a gente vai escolher uma causa, a gente escolhe um caminho, a gente segue. Aí eu fui lá para oferecer meu trabalho de coach. Eu falei, quero trabalhar com coach com pessoas carentes para começar a ajudar essas pessoas. E aí, cheguei lá, eles já não tem mais o coach. Aí eu conversei com a pessoa da empregabilidade, aí ele tá montando um curso, aí eu até falei, eu posso sugerir aí algumas alterações. E aí eu fui conhecer e eu resolvi trabalhar, eles dão cesta básica, né? E eu fui trabalhar na área de cadastramento da cesta básica. Agora eu já tô ajudando numa parte de sistema lá, que precisa gravar uns vídeos novos. Então é isso, você entendeu? Você vai pra uma coisa, chega lá é outra, e de repente aparece outra. Quando eu tô lá, eu vou uma vez por mês, são 4 horas de trabalho. Das 8 ao meio-dia. E chega lá, eu tô fazendo meu trabalho, mas eu tô lá. Se tiver que ajudar, eu ajudo. Eu não tenho frescura. Eu acho que é por isso que as coisas fluem. O negócio é não ter frescura, é arregaçar as mangas e pôr a mão na massa. A Michelle, sim, muito tudo que vou fazer, eu falo com Deus. Aí, é isso aí, é muito gostoso. Eu sinto também que a gente deu uma limpada nos nossos canais, né? A gente vem fazendo nas meditações muito trabalho de limpar preconceitos, dúvidas, medos, inseguranças. Claro, gente, que sempre vai surgir alguma coisa ou outra, mas eu acredito que a gente fez uma bela imersão aqui, né? Eu tenho me sentido mais confiante, eu quero até compartilhar com vocês em termos de depoimento mesmo, de testemunho. Eu percebi claramente, assim, muito mais confiança, muito mais firmeza em relação ao caminho que eu quero seguir, que eu venho seguindo na minha vida, muito mais autoestima em relação ao mundo, porque a gente vê o mundo totalmente numa contramão aí desses princípios que a gente vê quando a gente estuda, eu ia dizer espiritualidade, mas espiritualidade ela acaba abrangendo, né? O espiritismo especificamente é Allan Kardec, né? A doutrina de Allan Kardec. Gente, deu uma travada, mas eu estou de volta, espero que vocês estejam me ouvindo. Comentem aí, confirmem se vocês estão me ouvindo, tá? Quando a gente vai para Cristo, aí que começa a vir aí mais, digamos, exigências em relação ao nosso comportamento e nem todo mundo gosta, né? Vocês estão me ouvindo bem? Só comentem se vocês estão me ouvindo. Então, existe essa questão de esclarecer o papel que você vai desempenhar. Então, às vezes a gente vai para fazer... tá ok. Às vezes a gente vai para fazer uma coisa e a gente acaba fazendo outra. E aí surge outra. A verdade é a seguinte, gente. Eu preciso dizer para vocês uma coisa muito séria. O propósito principal... Eu penso que existem diversos níveis, sabe? De propósito. Porque, por exemplo... eu posso, sim... dizer que eu já venho há muitos anos desenvolvendo essa consciência, etc e tal. Então, hoje eu já tenho acesso, digamos assim, a uma versão mais elevada do meu propósito. Eu imagino que é possível que vocês que estão fazendo a maratona, as meditações, também podem ter tido acesso a uma versão aí de uma possibilidade de futuro, realizando coisas que vocês nem imaginam. Só que isso só se materializa e se manifesta se eu fizer a minha parte, que tenho que estudar e trabalhar. Tá? Então, desenvolver minha consciência e trabalhar. Então, o que acontece? Não adianta só saber o propósito. O mais importante é nós estarmos preocupados em nos engajar, empenhados em nos transformar, em compartilhar, em ter uma pequena parcela do nosso dia, da nossa vida, de contribuição com o mundo. Entendeu? Isso que é a parte mais importante. Aonde eu vou chegar com isso, não importa. O importante é que eu esteja disposta a trabalhar. Porque Deus é o servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, muito mais eu lhe darei. Então, à medida que a gente vai abraçando, a gente vai fazendo, a gente vai, vem muito aqui, adoçando o nosso coração, fortalecendo a nossa alma, expandindo a nossa consciência. Travou de novo. Vou continuar aqui, vocês vão me falando qualquer coisa. Ativando talentos, habilidades, mas a gente vai expandindo a nossa possibilidade de assumir o propósito. Lembrar também que a gente já viu, muitas vezes, se a gente se negar,
um outro vai fazer, porque a obra de Deus ela vai ser feita anyway, entendeu? De qualquer forma. Mas, ao mesmo tempo que pode ser que se a gente for um bom servo, uma outra pessoa que deixou de fazer a obra dela vai passar para a gente. E isso é um mérito, isso é um presente de Deus. Imagina você tem aí possibilidade de fazer A e B, e de repente você faz tão bem esse A e B que Deus vai te dar C, D e E, entendeu? Lá na frente, quando o círculo se fecha, tudo faz sentido. E a gente vai entender ainda mais o valor que tudo isso tem. Tá? Então, essa declaração de propósito também é, por fim, uma declaração que expressa a sua forma. Foi o que a gente falou, que eu creio que vai ser uma das primeiras coisas que a gente vai estudar juntas na nossa continuidade, no nosso grupo de estudos. Tá? Então, ela reflete a maneira singular na qual Deus o criou para que você sirva a Ele. Leve o tempo que for necessário para escrever a sua declaração, anote os pensamentos conforme lhe ocorrerem e edite quantas vezes for necessário. Então, ele apresenta a seguir 5 questões que devem ser consideradas na preparação, na fase de preparação ainda da sua declaração de propósitos. Como que a gente vive uma vida... A gente está falando aqui de escrever num papel, mas são reflexões que a gente já tem que fazer, né? Sobre como que a gente vai se posicionar em relação aos nossos propósitos. Então, as 5 grandes questões da vida. Olha que legal. O que será o centro da minha vida? E aí entra aqui no propósito da adoração. Para quem você viverá? Isso é muito importante. Você precisa de um centro inabalável. O que quer que esteja no centro de nossa vida, isso será o nosso Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu não tenho tempo, Ivete, de desenvolver o meu propósito, porque eu estou muito ocupada trabalhando e pagando conta e cuidando dos meus objetivos, das minhas necessidades do dia a dia. Pronto. O seu Deus é a sua ocupação com as coisas imediatas do dia a dia. Não, mas Ivete, eu não tenho tempo, isso dói ouvir essas coisas. Dói, gente, dói. Mas eu não consigo fazer um trabalho voluntário. Não consegue? Não tem problema. Vamos fortalecer o seu relacionamento com Deus. Percebe? Então, a todo momento, a gente tem sempre uma saída, a gente tem sempre uma opção. Tá? Não é todo mundo que consegue, a gente tem que ter essa percepção, sim, esse reconhecimento, mas a gente sempre pode fortalecer o relacionamento com Deus, porque tá aqui, e trabalhar na nossa transformação no caráter de Cristo. Então, ter aí um processo de desenvolvimento pessoal, de expansão da consciência. Por isso que eu quero trabalhar também com as lives das leis morais e da saúde mental, percebe? Pra gente trabalhar essa transformação do caráter. Então, vamos lá. E entender a vida, né, gente? Contei já uma vez uma live, a moça que perdeu o cachorrinho numa situação trágica, falou, porque ninguém ensina a gente as verdades da vida, as coisas da vida. Tem gente que ensina, mas é que a gente não busca. A gente vai vivendo, entendeu? E aí, quando a gente é adulta, a gente já não pode mais ficar colocando a culpa no pai e na mãe. Porque a minha mãe não me levou para a igreja, porque o meu pai não me ensinou isso. Não ensinou. Então, agora você é adulto, você tem 2 pernas, você tem 2 braços, você tem um cérebro que pensa, então você vai lá e vai aprender. Mas dói. Vamos curar as feridas. Vamos curar, vamos acolher essa dor. Vamos dar um novo significado para essa experiência que você viveu. Não é fácil, não é imediato, não é um processo simples, mas é extremamente viável e é o objetivo principal da vida do ser humano. Em psicologia é isso. Você vai tirando as camadas de ego, os filtros de interpretação de dor, de sofrimento, ou dos excessos, dos mimos, entendeu? Ou dos materialismos, da visão imediatista. Você vai tirando essas camadas até acessar o seu self, que é a sua consciência plena, que é a sua alma que quer se expressar no mundo. Mas eu não quero. Não tem problema. As pessoas que eu atendo na terapia que não querem, estão com a alma como se fosse um ponto de luz que está perdendo o brilho. Vai perdendo a esperança. Aí, quando vier aquele vazio, não adianta reclamar. Não adianta reclamar. E ainda não é nem garantido que a gente fazendo a nossa jornada aqui, a nossa busca, a gente não vai ter esse vazio de vez em quando, né, gente? Então, vamos em frente. Então, vamos lá. Quem é o seu Deus? A gente tem que estar sempre refazendo tem que se perguntar continuamente. A preocupação é a luz da advertência que indica que Deus foi deixado de lado. Olha lá. A gente começa, ele fala, aqui é um resumo, né, gente? Tem mais conteúdo no livro. Então, ele fala muito sobre o quanto a gente, quando a gente está em Deus, vão diminuindo as nossas angústias, entendeu? E aí é o que ele fala aqui.
A preocupação é a luz de advertência que indica que Deus foi deixado de lado. Quando a gente começa a ficar muito atormentado, muito preocupado, é que a gente se desviou desse caminho aí de conexão com Deus. Acontece com todo mundo. Lembra que nós estudamos o exército espiritual? Mas quanto mais fortalecido estiver o nosso relacionamento com Deus, quanto mais equilibrado a nossa mente, nosso coração ativado, mais a gente vai conseguir ter capacidade, ter talentos e habilidades para sair desse lugar de sombra mais rápido, entendeu? Essa é a questão. Não é o que te assedia, é o que você faz com o que te assedia. A Bíblia diz: a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. Percebe? É isso. Segundo, qual será a marca distintiva de minha vida? Discipulado. Né? Então, são as 5 grandes questões da vida. A primeira, o que é o centro da minha vida? Temos que refletir. O que eu priorizo? Qual será a marca distintiva de minha vida, meu discipulado? Ou seja, que tipo de pessoa você será? Que tipo de ser humano você está se tornando? Olha para você, para a sua vida, desde que você tem consciência aí da sua adolescência até o momento atual. Projeta você continuar nessa linha de atuação aí para os próximos anos. Como é que você se sente em relação a essa projeção, tá? Lembre-se, você levará o seu caráter para a eternidade, mas não a sua carreira. Olha só, isso aqui é muito sério, né? E carreira é importante também, tá, gente? Tudo que é dinheiro, poder, tudo isso são empréstimos de Deus para que a gente possa exercer o nosso propósito na vida. E não, a questão é que eles não são um fim em si. Eles são um meio para a gente exercer a nossa missão de tocar mais vidas. Quando você está numa posição de liderança, você influencia uma empresa, influencia pessoas, né? Então, o dinheiro e o poder, eles são muito importantes. Porém, eles não são um fim em si. E se eles vêm para você negar eles, você também está negando uma parte da sua missão. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo fala que o dinheiro ele é um dos maiores desafios que nós temos numa encarnação. Porque se você tem muito dinheiro, tem muita coisa que você não é obrigado a engolir, né? Então, acaba entrando numa zona de conforto. Mas negar isso, mas então eu vou negar o dinheiro porque é injusto. Não. Use com sabedoria. Ajude pessoas. Invista aí em causas que vão ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Entendeu? Então, assim, eu vou te falar uma coisa. O mal tem dinheiro, não é verdade? Tem muitas pessoas aí investindo em causas que estão, vou falar como vem aqui para mim, denegrindo a alma humana e direcionando a coletividade para o caminho da morte. Né? Então nós precisamos também de pessoas com dinheiro que façam o oposto, que ajudem a alma humana a se reconstruir, a se encontrar, a despertar de maneira positiva e possibilitadora e rumar para a vida. Percebe? Então, que tipo de pessoa você será? Lembre-se, você levará seu caráter para a eternidade, mas não a sua carreira. Faça uma lista de características que você quer trabalhar e desenvolver em sua vida. Importante, não desanime, nem desista, persista. É necessário toda uma vida para construir um caráter semelhante a Cristo. Mas vale cada segundo, gente, posso garantir para vocês. Paulo dizia: cuide bem do seu caráter e de seu ensino. Terceira característica das grandes questões da vida. Qual será a contribuição de minha vida? É o meu serviço no mundo. Conhecendo as características da sua forma, que a gente falou, pus aqui, tá? Pra gente ver. Qual papel lhe seria mais adequado na família de Deus? Olha só, formação espiritual, seus dons, opções do coração, aquilo que faz o seu coração aquecer mesmo. Contei o caso de uma pessoa que eu conheço que adora criança e eu vi, ele nunca pensou em fazer um trabalho voluntário, não faz ainda, mas eu vi ele no orfanato, a coisa mais linda. Então, a gente tem que entender que o nosso propósito, ele já ele mostra lampejos de maneira muito sutil nas nossas predileções diárias, tá? Recursos pessoais, modo de ser e personalidade e áreas de experiência. Então, a gente vai pegar tudo isso e a gente vai colocar na nossa contribuição. Então, por exemplo, eu trabalho com espiritualidade, trabalho com reprogramação mental. Então, aqui já está na boca do gol aqui uma contribuição para que eu tenha uma obra aí, um propósito de auxiliar
nessa parte de autoconhecimento, de desenvolvimento espiritual, etc e tal. Então, esse é um exemplo. Você deve escolher a quem possa ajudar melhor com base em sua vocação. Pois aqui, essa história que eu te falei do coach, tudo eu coloquei aqui. Por exemplo, eu tenho claramente uma vocação para falar. Então, para mim, fazer aqui, se compartilhar, já faz parte do meu propósito, tá? Cada um de nós gera frutos diferentes. Então, a gente também não precisa se preocupar em fazer o que o outro faz. Mas aqui vem um pulo do gato que vem aqui para mim agora. Se é algo que você tem desejo, mas tem um bloqueio, alimente o seu desejo e não o seu bloqueio. Pense nisso, tá? Se é algo que você tem desejo, mas tem um bloqueio, alimente o seu desejo. Porque às vezes tem gente, eu vejo muitas pessoas falam pra mim, eu me vejo palestrando, eu me vejo falando sobre autoconhecimento, etc e tal. Se é algo que você tem esse desejo, mas não é algo presente na sua vida nesse momento, vá alimentando esse desejo dentro de você. Pode ser que hoje você não comece fazendo esse trabalho, tá? Mas pode ser que sim, o seu propósito faça parte disso. Então você vai se preparando, você vai fazendo um trabalho de contribuição com a sociedade e você começa a estudar, a entender essa parte de comunicação, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Vai chegar um dia, gente, que às vezes pode ser que você tá num lugar onde as pessoas têm lá a palestra e a pessoa faltou, e a pessoa fala assim, você não quer fazer a palestra? E você já tá pronto, entendeu? Então, não se assuste. Alimente os seus sonhos, alimente os seus desejos, porque a gente nunca sabe o dia que Deus vai abrir uma porta para a gente se preparar especificamente naquilo e para colocar a gente no lugar certo para a gente atuar naquilo, tá? Por isso que eu falei que a gente pode ter vários propósitos. Pensa nisso. Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando? E aqui, quarta grande questão da vida. Qual será a mensagem da minha vida? A sua missão. Essa será a sua missão com os não cristãos. A sua declaração de missão faz parte da sua declaração de propósito. Então, dentro dessa declaração de propósitos, a gente faz uma declaração de missão, que é o compromisso de compartilhar o seu testemunho e as boas novas com outras pessoas. A relação das lições de vida que aprendeu. As coisas que Deus lhe concedeu para compartilhar apaixonadamente com o mundo. A nossa vida deve sustentar e confirmar a mensagem que transmitimos. Isso aqui é total aquela live da mensagem de vida, né, gente? Então são várias obras, né? A nossa transformação pessoal, o nosso trabalho direto aí com a comunidade e a gente pensar em como fazer uma observação da nossa vida como uma obra também em si, entendeu? Fazer uma avaliação dos nossos aprendizados, do nosso caminho de despertar com Deus e compartilhar isso com outras pessoas, mesmo aquelas que não estão próximas da nossa comunidade, entendeu? Compartilhar nossa história. Mais ouvidos se abrirão para ouvir, gente. Tenhamos certeza disso. A gente tem que ter confiança. É isso que a gente tem que pensar. Hoje o mundo tá assim, mas daqui a algumas décadas não estará. E esse processo vai ser uma transformação que vai acontecer através de pessoas que vão despertando e vão falando para as próximas pessoas que vão despertar. Então, a partir do momento que nós estamos despertando, nós vamos nos preparando para falar com outras pessoas que vão despertar. Quinta grande questão da vida. Qual será a comunidade da minha vida? Qual será a igreja ou instituição onde você irá se filiar como membro ativo? Ao considerar as respostas dessas questões, inclua uma passagem das Escrituras que lhe fale ao coração sobre esses propósitos. Olha que interessante. Então, o que eu falei para você, fui lá, procurei uma instituição, falei aquilo, me joguei, gente. Me joguei, eu falei, tá na hora, eu já estava há muito tempo preparando, pensando nisso. Então, olha só. A mensagem das Escrituras que lhe fale ao coração sobre estes propósitos. Você pode levar semanas ou meses para que a sua declaração de propósito chegue à forma definitiva. Então, vou dar exemplo. Tá? Uma das frases que eu tenho aqui, duas que eu tenho aqui, ó, então até aqui que eu pus aqui, vou mostrar para vocês os meus post-its presinhos aqui na parede. Ó. Duas que eu tenho. Não vos conformei com este mundo. Não vos conformeis com este mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita bondade de Deus. Então, essa, para mim, ressoa muito com a questão da reprogramação mental, do desenvolvimento da consciência, do autoconhecimento. Percebe? Então, esse trabalho aí
de divulgar aí a transformação no caráter de Cristo. Já a de Lucas 14:13, mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Ou seja, essa também ressoa muito para mim, porque ela me lembra que quem tem mais tem que ajudar quem tem menos. Quem sabe mais tem que ajudar quem sabe menos. Não importa o que você faça, existe uma multidão de pessoas pobres, aleijadas, mancas e cegas precisando de auxílio. E muitas vezes, se nós nos furtarmos de fazer, nós deixarmos de fazer a nossa parte, nós é que seremos os pobres, aleijados, mancos e cegos na fé, no espírito. Tá? Então você vê que é mais ou menos isso. Então ele fala, quando for fazer a sua declaração, tenha sempre uma mensagem assim, uma passagem bíblica que te lembre do seu propósito, que é esse exemplo que eu dei agora. Não sei, Ivete, não tem problema. Tanto ela pode se apresentar para você com o tempo, como você pode colocar no Google, fazer uma pesquisa. Passagens bíblicas ligadas a ajudar o próximo. Passagens bíblicas ligadas a desenvolvimento pessoal. E aí uma hora você vai encontrar. Vai ressoar. Tá? Sempre que você for tendo contato, vai anotando, vai procurando anotar 1, 2, 3, vai refletindo sobre elas e vai vendo se alguma ressoa em você. Tá? Isso daí é uma coisa tranquila que acontece de maneira leve. Também será de grande auxílio uma breve afirmação ou slogan, ó lá, que resuma os 5 propósitos da sua vida. Algo fácil de memorizar e que inspire você, de forma que você consiga manter viva em sua memória diariamente. Ele dá até alguns exemplos. Eu pensei assim, se a gente fosse fazer, se a declaração fosse uma redação, ela ia ter que ter um título, não ia ter o título? Então o slogan é como se fosse o título da nossa redação, da nossa declaração. Então ele dá alguns exemplos. Ó. Ele fala até que Salomão aconselha, será bom manter todas essas coisas em mente, e então você estará sempre pronto para repeti-las. Então, exemplos. Meu propósito de vida é adorar a Cristo de todo o meu coração, servir-lhe com minha forma, ter comunhão com sua família, desenvolver um caráter como o dele e cumprir minha missão no mundo para que ele seja glorificado. Mas esse é um exemplo bem genérico, né? Meu propósito de vida é ser membro da família de Cristo, um exemplo de seu caráter, um ministro de sua graça. Então aqui, ó, o primeiro ele falava sobre desenvolver um caráter como o dele. O segundo, ele já fala ser um exemplo de seu caráter, entendeu? Já é diferente, eu já estou pensando em como que eu vou compartilhar isso para o mundo, tá? O outro, ele fala que meu propósito de vida é amar a Cristo, crescer com Cristo, compartilhar Cristo e servir a Cristo por meio da igreja e levar a minha família e os outros a fazer o mesmo. Tá? O outro, ele fala, firmar um compromisso com o grande mandamento e com a grande comissão. Então, cada pessoa vai ter a sua declaração aí em forma de uma frase, tá? Mas a gente vai desenvolvendo isso com o tempo, tá? Eu também teria que pensar no meu agora. O meu propósito de vida é continuamente desenvolver e firmar em mim o caráter de Cristo, compartilhar com as pessoas todos os conhecimentos, dons, talentos e habilidades que Deus tem ativado e potencializado em mim, ensinar outras pessoas a desenvolver essa capacidade de se conectar com o sutil do planeta, né, com a consciência sutil de Deus. Então, tem muitas coisas. A participar ativamente em obras de caridade que possam auxiliar as pessoas menos favorecidas a ter uma vida mais digna, contribuir para o desenvolvimento, para a evolução do ser humano, da sociedade, para a iluminação do planeta. Então, você vê que é muita coisa que a gente pode colocar. Então, na Bíblia diz, o nosso propósito é agradar a Deus e não as pessoas. Então, temos que lembrar disso. A gente não está aqui para agradar a cultura coletiva do mundo que está sendo enfiada goela abaixo. A gente está aqui para agradar a Deus. Um dia Deus irá analisar as nossas respostas a essas questões da vida. Você colocou Jesus no centro da sua vida? Você desenvolveu o seu caráter? Você dedicou a sua vida a servir aos outros? Então você comunicou a mensagem do Senhor e cumpriu a missão que Ele lhe deu? Você amou e fez parte da família de Deus? Estas serão as únicas questões relevantes. Olha só. Então, colocar Jesus no centro da sua vida, desenvolver o caráter, servir, comunicar a mensagem e cumprir a missão. Ter uma obra de contribuição efetiva com o mundo.
e amar. E orar, né, gente? Elevar a nossa consciência. Paulo diz, nosso objetivo é estar à altura do plano de Deus para nós. E é aquilo que eu falei para vocês. A gente tem uma melhor e mais elevada versão do nosso propósito. E a gente pode até assumir compromissos muito maiores do que a gente imagina. Porém, a gente só vai fazer isso a partir do momento que a gente se permitir trilhar os primeiros passos e ir transpondo aí os nossos desafios e galgando, né, os degraus da nossa evolução, tanto íntima quanto coletiva, quanto de contribuição. Então, assim, qual é o objetivo? É estar à altura dos planos de Deus para nós. Ou seja, você é a plena potência de um ser capaz de pensar, sentir, construir construções materiais, ter uma conexão, uma consciência espiritual, e o quanto a gente vive aí se permitindo, acessando essa plena potência. Pouco, né? Veio muito aqui agora para mim, sabe o quê? Aquele conceito dos 4 níveis de ação, que é você andar para trás, você não fazer nada, você fazer o mediano e você fazer acima da média. Os planos de Deus para nós é fazer acima da média. Isso é um processo, e toma tempo, etc e tal. Mas é ir além, né, gente? Deus quer usar você. Deus criou você para um momento como este. Nem as gerações passadas, nem as futuras podem servir ao Senhor nesta geração. Somente nós podemos. O Pai ainda procura pessoas que possam ser usadas. Olha lá. E cada vez mais, né, gente? A gente tem que lembrar disso. O mundo só vai mudar através de pessoas mudadas, que mudarem mais pessoas. Que mudarem as estruturas do mundo, entendeu? Se a gente não amadurecer, se a gente não tomar as rédeas da nossa vida, da nossa situação, dos nossos princípios e valores e coletivamente se organizar para reestruturar o mundo, ele vai ficando ao léu, como está. E aí qualquer pessoa que for lá e tiver no poder, ela vai fazer o que ela quiser. E aí a gente vai reclamar, vai chorar, mas aí já vai ser tarde, entendeu? Então, na Bíblia diz, os olhos do Senhor percorrem toda a terra, a fim de fortalecer aqueles cujo coração esteja completamente comprometido com Ele. Olha que demais. Então, agora a gente vai para a nossa meditação, vamos ativar aí um pouco mais o nosso propósito. Tomem a aguinha de vocês, eu vou tomar a minha. Vamos ignorar os barulhos externos, né? Vamos em frente, gente. Então, respirando fundo. Vocês vão agora relaxando o pensamento, o sentimento. Quando voltarem da meditação, vocês vão me contar se gostaram da palestra de hoje, da aula de hoje, e se gostaram da meditação. Então, vamos mantendo nossos olhos bem fechados, bem tranquilos, bem relaxados. Você vai respirando fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai higienizando seus pensamentos, seus sentimentos, vai descendo em movimentos circulares por todo o seu corpo até a sola dos seus pés. Mais uma vez, você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, movimentos circulares. Uma luz branca vai envolvendo a sua cabeça em movimentos giratórios para a direita, envolvendo todo o seu corpo até a sola dos seus pés. Mais uma vez, você respira fundo. O ar vai subindo até o topo da sua cabeça, o seu coração vai relaxando, o seu corpo inteiro vai relaxando 10 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado. Sua pálpebra começa a ficar mais pesada agora. Seus olhos ficam bem fechados, bem tranquilos, bem relaxados. Sua pálpebra bem fechada começa a colar agora no seu olho. Quando eu disser para abrir o olho, ao final ela vai imediatamente se abrir de maneira leve e tranquila. Então você agora respira fundo e você relaxa com seus olhos bem tranquilos, bem relaxados. Vai sentindo o seu corpo relaxando 10 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado. Você relaxa 10 vezes mais agora. Vai sentindo o seu corpo bem tranquilo, o seu corpo todo vai relaxando. A todo momento você continua respirando e relaxando. Totalmente concentrado no som da minha voz, todo e qualquer barulho ou movimento externo vai servir exclusivamente para você se aprofundar ainda mais nessa meditação e se concentrar ainda mais no som da minha voz.
Você relaxa todo o seu corpo agora, os seus ombros vão ficando 10 vezes mais relaxados, seus braços, suas mãos, até as unhas das suas mãos vão ficando 10 vezes mais relaxadas agora. Seu quadril vai ficando bem solto na cadeira, suas pernas, seus pés. E da sola dos seus pés vão saindo raízes de luz que vão atravessando o solo até o centro da terra. Essas raízes atravessam o solo até o centro da terra. E você vai respirando fundo, se concentrando agora nos seus olhos interiores. Os seus olhos mentais, seus ouvidos mentais, eles vão se abrindo agora. Toda a sua sensibilidade vai se expandindo, todas as conexões nervosas do seu corpo vão se expandindo. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma se unem nesse momento para agir em seu benefício, em seu favor. E agora a sola dos seus pés vai irradiando raízes de luz bem fortes. Você vai sentindo na sola dos seus pés como se fossem pequenos formigamentos que vão atravessando o solo e vão atravessando todas as camadas do solo até o centro da terra. E você agora vai recebendo toda a nutrição do centro da terra. No centro da terra existe um diamante de luz, de pura força de vida. E as suas raízes, elas vão recebendo essa pura força de vida do seu diamante, desse diamante de luz da terra, que vai subindo, atravessando todas as camadas do solo, subindo pela sola de seus pés, vai subindo pela sua canela, pela sua coxa, pelo seu quadril, pelo seu tronco, vai subindo por todo o seu corpo, vai subindo pelo seu coração, pelos seus ombros, seu pescoço, sua cabeça, vai saindo do topo da sua cabeça. E você agora vai recebendo energia de vida, vida em abundância. Você respira fundo e vai sentindo essa luz, vai subindo da sua coluna toda e vai espargindo por todo o seu corpo, como se fossem raízes de luz, que vão espargindo para todas as células do seu corpo. E todo o seu corpo e toda a sua mente consciente, sua mente inconsciente relaxam e se concentram ainda 10 vezes mais agora nessa meditação. Você respira fundo. Do topo da sua cabeça vai saindo uma flor de luz que vai expandindo em volta do seu corpo, vai expandindo por todo o planeta, por toda a humanidade, vai expandindo, ficando maior do que a sua casa, ficando maior do que o seu bairro, maior do que o seu país, maior do que o planeta Terra. E você vai chegando agora no espaço, vai vendo várias estrelas, vai vendo luzes claras multicoloridas. Você vai subindo e vai sentindo uma sensação gostosa de liberdade e elevação. E quanto mais você sobe, mais você fica confiante em relação à sua jornada rumo a executar os seus propósitos. Quanto mais você sobe, mais você fica confiante em relação à sua jornada rumo a executar os seus propósitos. Quanto mais você sobe, mais você fica confiante em relação à sua jornada rumo a executar os seus propósitos. Então você respira fundo e você vai agora acessando o plano de luz do Criador maior. Você vai acessar como um portal de luz e você vai sentindo essa luz de Deus descendo pela sua cabeça, iluminando seus olhos e seus ouvidos. A partir do momento que os seus olhos são luz, todo o seu corpo é luz. A partir do momento que seus ouvidos são luz, todo o seu corpo é luz, toda a sua pele é luz. O seu nariz é luz, a sua língua, os seus dentes, todas as terminações nervosas dos seus dentes, todas as suas papilas gustativas, tudo isso é luz agora. Você respira fundo. E você sente que você é pura luz agora. Você vai concentrando toda essa energia no seu coração. Você concentra toda essa energia no seu coração. Você vai acessando agora o jardim da sua alma. Como se você estivesse mentalmente adentrando nesse portal de luz no seu coração. Abre-se um vórtice de luz que se expande nesse plano. E você está agora no jardim da sua alma, e o jardim da sua alma é pura luz agora. Mentalize-se caminhando, vá observando as suas passadas,
Como é o solo do jardim da sua alma? Como é a construção do jardim da sua alma? Tem muitas flores, muitos frutos, tem construções de prédios, edifícios, ou é mais um jardim, uma floresta? Vá observando a fonte da sua conexão com Deus. E você agora está passando por essa fonte, está sentindo, está refletindo sobre a sua vida. Você começa a fazer uma breve reflexão sobre a sua vida. E você vai girando em torno dessa fonte, caminhando em volta dessa fonte em sentido anti-horário. E quanto mais você caminha, mais você perdoa os seus arrependimentos e dissipa, cancela definitivamente todos os seus medos e inseguranças em relação a seguir a Deus, em relação a seguir a Cristo. Você caminha no sentido anti-horário em volta dessa fonte. E quanto mais você caminha em volta dessa fonte, você vai sentindo que você perdoa todos os seus arrependimentos, todas as suas frustrações e todos os medos que você tem em relação a seguir a Deus e seguir a Cristo vão sendo imediatamente cancelados. Você respira fundo, caminha em volta dessa fonte e você vai sentindo que à medida que você caminha, você perdoa todos os seus arrependimentos, todas as suas frustrações e todos os seus medos em relação a servir a Deus, servir a Cristo, já estão imediatamente cancelados. Então você respira fundo, em paz, concentrado, bem relaxado, bem tranquilo. E você agora vai sentindo a presença amorosa de Deus Pai Todo-Poderoso aí no seu jardim. Você olha à sua frente, vai vendo um ser personificado de luz, amoroso, sorrindo para você, o Pai maior. E você, na sua inocência consciencial, como uma criança, abre os olhos feliz e você vai recebendo dele uma urna onde contém o seu propósito principal de vida. E ele vai te entregar, nessa urna contém também a sua declaração de propósito, a sua declaração de missão, contém a sua forma, contém com clareza todas as suas reflexões que você vem fazendo ao longo dessa maratona, durante todos esses dias, reflexões que ficaram adormecidas no seu inconsciente e a partir de agora vão começar a vir para o seu consciente, juntamente com todo esse conjunto de informações. Então ele vai te entregar essa urna em forma de luz e você vai receber essa urna nas suas mãos, vai mantendo seus olhos fechados, bem tranquilos, bem relaxados. Você recebe essa urna de luz de Deus Pai Todo-Poderoso, totalmente concentrada. Você coloca essa urna no seu coração. Você vai sentindo o seu coração irradiar amor. E essa luz vai expandindo para todo o seu corpo, para toda a sua vida. Vá observando essa luz expandindo para o ambiente onde você está agora. Essa luz vai expandindo para a sua casa, vai expandindo para o seu ambiente de trabalho, vai expandindo para a sua cidade, vai expandindo para o seu país, vai expandindo para o seu planeta. Imagina agora todo o mapa mundi saindo uma luz do seu coração que vai para todo o planeta. O propósito de Deus para a vida, o propósito de Deus para o mundo. E você começa a partir de hoje cada dia mais despertar e acessar, ativar a sua consciência em relação ao propósito de Deus para você, para a sua vida, para a sua missão e para o mundo. É leve, tranquilo e permitido acessar esse propósito e você faz isso com muita calma. Então a partir de hoje você começa a acessar e despertar o propósito de Deus para a sua vida, para o mundo, para a sua comunidade, para a sua missão, para a sua contribuição, para a sua mensagem e para o mundo. E você faz isso de uma maneira muito leve, muito tranquila. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você começa a despertar e acessar e ativar o propósito de Deus para a sua vida, para você, para a sua transformação pessoal, para a sua comunidade, para a sua contribuição no planeta
e para o mundo. Então você respira fundo e você relaxa. E agora você vai mentalmente, de posse dessa nova consciência do seu propósito, você vai olhar a sua história de vida. Você vai mentalmente projetar uma luz no seu coração, como se você estivesse olhando assim para o seu passado. Você olha para o seu passado, seu último ano de vida, comprando o controle do seu corpo. Você vai olhando para todo o seu passado, para os últimos 10 anos de vida, o que você fez nos últimos 10 anos, quem você se tornou nos últimos 10 anos. Vai olhando para os últimos 20 anos de vida, vai olhando para os últimos 30 anos de vida. E você vai avançando, 40, 50, 60, dependendo da sua idade. E você agora vai projetar uma luz do seu coração, como se você mandasse um raio de luz para toda a sua história de vida. Permita que Deus transforme toda a sua história de vida. Essa luz que está emanando 360 graus, expandindo de todo o seu peito para a sua casa, para a sua vida, você vai emanando ela também para toda a sua história de vida do seu passado. E você mentalmente, com as suas mãos, carinhosamente, você recolhe o seu passado e coloca ele no seu coração, em um lugar de paz. Você respira fundo. E você vai ver que dentro do seu peito existe um cantinho bem iluminado. É o seu lugar de paz. Você permite de maneira leve que todo o seu passado vá para lá. E você se fortalece ainda mais agora, na certeza de quem você é, do que você faz, das suas capacidades e de quem você quer ser. É leve, tranquilo e permitido se arrepender, se perdoar e mudar. E você já sabe como mudar. E a partir de hoje, todos os dias, você começa a promover mudanças na sua vida para estar mais próximo dessa caminhada da sua vida com propósitos. Então você segue caminhando para a sua vida futura agora. E cada passo que você vai dando a partir de hoje para a sua vida futura, você vai se fortalecendo mais na realização do propósito que Deus te entregou hoje, que Deus tem para você. A partir de hoje, cada passo que você dá em direção ao seu futuro, todos os dias, a todo momento, você vai fortalecendo ainda mais e fazendo escolhas positivas e possibilitadoras que vão te guiar na manifestação da execução do propósito de Deus que tem para você, que Ele tem para você. A partir de hoje, você caminha com firmeza e confiança no seu futuro e na execução do propósito que Deus tem para você. Então você respira fundo. E você vai agora abrir aquela porta que vai te levar para o seu cenário de vida. Você respira, o seu corpo totalmente concentrado, os seus olhos espirituais se abrem agora, os seus ouvidos espirituais se abrem agora. E você abre essa porta de pura luz. Você vai caminhando através dessa porta e você vai chegar em um ambiente. Você vai chegar nesse ambiente e você começa a observar. A sua mente consciente e a sua mente inconsciente e a sua alma se unem agora para te trazer verdades, para te trazer informações sobre esse futuro. Elas vão te trazendo imagens, movimentos, cores, sons, sensações, sentimentos. Então você vai observando. Observe como você se sente. Como é a sua postura neste cenário futuro? Observe como está a sua constituição física, o seu corpo ideal dentro da sua saúde, da força muscular para que você possa ter uma vida saudável, uma postura saudável, onde o seu esqueleto, a sua coluna esteja funcional, os seus tendões estejam trabalhando de maneira funcional no seu corpo. Vá observando a sua constituição física, qual é a roupa que você está usando quando você está cumprindo o seu propósito. E você vai sentindo todos os sentimentos. Vá observando aonde você está, com quem você está, quais são as suas capacidades
que você tem neste momento, que você está vivendo o seu propósito que Deus te entregou. E você amorosamente estende as mãos e você traz todo esse futuro para o seu coração. E você agora vai mentalizar um espelho à sua frente para que você possa se ver. Para que você possa se ver. E você vai dizer a si mesmo: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu tenho fé em você. Eu tenho fé em você. Eu tenho fé em você. Vá observando se a sua imagem se transforma no espelho. Vá observando um sorriso. E você agora vai saindo desse espelho, vai se transformando. E vai se integrando no seu corpo físico, no seu momento atual. Você vai recebendo em todas as células do seu corpo essa integração, você se dá um abraço carinhoso, vai integrando pé com pé, perna com perna, vai integrando busto com busto, braço com braço, ombro com ombro, pescoço com pescoço, cabelo com cabelo. E você vai sentindo uma nova sensação de vigor. E essa sensação de vigor, de vontade de viver a vida em sua plenitude, em Deus, em Cristo, ela vai se fortalecendo todos os dias, a partir do momento que você abrir os olhos ao acordar, despertar na sua cama. Essa sensação de vigor, de viver a vida em Deus, em Cristo, de maneira plena, ela vai se fortalecer todos os dias, sempre que você abrir os olhos ao acordar, ao despertar na sua cama. Você respira fundo e perceba essa sensação de vigor que já faz parte de você, já é você. E ela vai se fortalecendo todos os dias, sempre que você acordar, que você abrir os olhos ao acordar, que você despertar na sua cama. Então você respira fundo e você vem retornando, trazendo todas esses novos valores, conceitos, comportamentos, ideias. E a partir de hoje a sua mente vai te trazendo novas informações sobre o seu propósito, de maneira clara, leve. E você vai retornando. Eu vou contar até 3. Somente no 3 você vai abrir os seus olhos físicos definitivamente. Vá mantendo os seus olhos fechados. Vá se mantendo relaxado. 1. Você vem retornando. Você vem trazendo todo esse sentimento gostoso de vigor, de viver a vida. 2. Vai mexendo os seus braços, suas pernas, com a certeza de que você é uma nova pessoa e agora você vai compartilhar com o mundo muita coisa. E 3, você abre os olhos de maneira fácil, leve, tranquila para viver uma nova vida. Me contem como foi para vocês. Me contem como foi para vocês essa meditação, essa live de hoje. Quem estiver assistindo gravado, lembre-se de comentar ao final. Vamos ver as passagens de hoje. Você vem retornando feliz, com uma sensação gostosa de satisfação, com um sentimento gostoso de viver a vida em sua plenitude. É leve, tranquilo e permitido. Você já sabe como você vive a vida em sua plenitude. Você gosta de viver a vida em sua plenitude. É fácil. E esse já é o estado natural do seu ser. A sua mente consciente se une à sua mente inconsciente agora e vem te trazendo em um pleno estado de presença. Você desperta com vigor, feliz, em paz, para viver um lindo dia. Vamos lá. Passagens de hoje. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor.
Outra, essa está em Provérbios. Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Vamos lá, para refletir, gente. Pensando, quem diria, já estamos no 40º dia, hein? Nós estamos vencendo. Nós estamos vencendo. Vamos lá. Dia 40. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para a reflexão. Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. Versículo para memorizar. Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Pergunta para meditar. Quando dedicarei um tempo para escrever as minhas respostas às 5 grandes questões da vida? Quando colocarei o meu propósito no papel? Então, quer dizer, vamos fazer esse exercício, tá? A gente vai fazer esse trabalho juntas, a gente vai continuar esse estudo, vamos finalizar as lives, eu preciso tirar uns dias para reorganizar aí as minhas questões, o meu trabalho, e aí reorganizar aí os próximos passos, tá? Essas próximas lives, o nosso grupo de estudos, para ter tudo mais ou menos organizadinho. A gente vai se falando, amanhã tem mais, aguardo vocês, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam bem, e tenha um maravilhoso dia. Lembrar quem estiver assistindo gravado, comente. Que Deus ilumine a vida de vocês e vamos em frente. Tá bom, gente? Amanhã tem mais. Eu amo vocês.